Olá, como vai? Tudo bem com você? Professor James. Hoje trabalharemos o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. E não se esqueça, curta no YouTube Enem com Matheus Prado, tá ok? Dá uma curtida lá. Lá você vai ter muitas informações sobre o Enem, sobre o Exame Nacional de Ensino Médio. Hoje tentaremos discutir geopolítica. Geopolítica. Tem uma questão bastante interessante de geopolítica, uma questão clássica dentro do assunto geopolítica, que é uma questão que envolve um tema chamado Guerra Fria. Deixa eu ler a questãozinha para você. Olha o que ela diz aqui, ó. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas, isto é, bem e mal, né? Contrárias, céu e inferno, né? Antagônica quer dizer isso, forças opostas, né? De caráter militar, como a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Bom, tem sempre que se lembrar o seguinte, um sinônimo de Guerra Fria, não é bipolaridade ou bipolarização. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e o final da década de 80, o mundo era um mundo dividido entre as superpotências. Quais eram as superpotências? Estados Unidos, no bloco capitalista, e União Soviética, no bloco socialista. Essas duas superpotências disputavam a hegemonia mundial. Só que essa disputa é uma disputa econômica, política e principalmente ideológica. Estados Unidos e União Soviética nunca chegaram às vias de fato, isto é, nunca chegaram à guerra aberta, propriamente dita, não é? Essas duas superpotências disputavam o controle mundial de forma indireta, daí o nome Guerra Fria. E um dos principais palcos da Guerra Fria foi o continente europeu. Dá uma olhada aqui, ó. Eu fiz um esboço para você aqui sobre a Europa no contexto da Guerra Fria. Então nós temos aqui, essa parte que eu pintei em branco aqui, né, seria a tal da Europa Ocidental. Então você tem Península Ibérica, aqui, ó, Portugal, Espanha, a França, Península Itálica, sul da Península Balcânica, a Grécia, a Ilha da Grã-Bretanha com Inglaterra, País de Gales e Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, não é? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, aqui você tem Noruega, você tem a Suécia, você tem a Finlândia, não é? E a Alemanha foi subdividida. Havia a Alemanha Ocidental, que era capitalista, e a outra Alemanha. Então essa parte que eu pintei em branco aqui era a Europa Ocidental. Esses países, mais Canadá e Estados Unidos, formaram uma aliança, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma organização militar para se prevenir contra o eventual ataque dos países socialistas. E o oposto disso era a Europa Oriental, ou o leste europeu. Então está aqui, ó, esse aqui é o símbolo do comunismo, né? A foice e o martelo, que simboliza a aliança entre os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade. União Soviética, e você tem alguns países do leste europeu que eram satélites da União Soviética, isto é, sofriam uma forte influência da União Soviética. São eles a Polônia, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Iugoslávia, a Albânia, a Bulgária e a Romênia. Esses países todos foram chamados pelo ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, de países da cortina de ferro, isto é, países que separavam a Europa livre, a Europa capitalista, da União Soviética comunista. E, portanto, aqui estão cortina de ferro, os países que formavam a cortina de ferro: Polônia, Alemanha Oriental, Iugoslávia, Romênia, Tchecoslováquia, Hungria, Albânia e Bulgária. Portanto, dentro dessa premissa, né, o Enem te perguntava, essa divisão europeia, isto é, a divisão entre Europa Ocidental e Europa Oriental, ficou conhecida como alternativa A, cortina de ferro, alternativa B, muro de Berlim, alternativa C, União Europeia, alternativa D, Convenção de Hansar, e alternativa E, Conferência de Estocolmo. Você deveria assinalar aí a alternativa A, cortina de ferro, tá ok? E não se esqueça de acessar também www.guiaenem.org.br.
É isso. Professor James, volto em breve com você. Tchau!